created using Powtoon. Olá pessoal, aqui é o canal Jovem Cristão TV, Silvio Pinheiro. Se não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser um resumo do que aconteceu no G20, Vamos especificar, não muito o Brasil, mas todos os países englobados no G20, Infelizmente aconteceu aquele período do homem usar drogas justamente no período em que o governo brasileiro estava indo para a reunião G20 e que pegou muito mal, pois as drogas estavam no avião federal, E aconteceu algo muito ruim, porque no Japão, para a reunião do G20, Bolsonaro disse que o Brasil tem muito a ensinar a Alemanha, E todos esses detalhamentos que eu vou falar aqui eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E aconteceu também ataques, O presidente não soube muito, estava um pouco assim assustado por conta do que tinha acontecido, do homem ser fragado, tá utilizando, drogas em um avião federal. Fora as desavenças que teve com a chanceler Theresa Merkel. Ele disse, nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive sobre o meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, vem da parte de carvão e a nossa não. Então eles têm muito o que aprender conosco. O governo do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram aqui para ser divertidos por outros países. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado de alguns casos como chefe de estado que estiveram aqui, afirmou Bolsonaro. Mais tarde foi o presidente francês Emmanuel Macron que entrou no assunto ambiental. Já em Oscar, ele disse que não assinará acordo comerciais com o Mercosul caso o Brasil deixe o Acordo de Paris. Isso todos vocês souberam, o que aconteceu. Ele disse que a política de meio ambiente é totalmente injusta em relação ao Brasil. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente do mundo. Quem tem moral para falar da preservação do meio ambiente no Brasil? Esses países que criticam vão procurar sua turma, disse Augusto Heleno, ministro-chefe do GSL. O que eu discordo totalmente. Mas, continuando, aconteceu uma reunião informal, isso foi na sexta-feira, do Brasil com Emmanuel Macron. Bolsonaro sinaliza a Macron que o Brasil vai continuar no Acordo do Clima de Paris. O presidente firmou compromisso junto aos países do BRICS, que mais para frente ainda vou falar um pouco sobre isso. Mas continuando, Bolsonaro disse a Macron que espera apoio francês ao acordo de livre comércio com a União Europeia, com o Mercosul, e que depois mais para frente eu vou falar também um pouco disso que aconteceu desse acordo. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da França Emmanuel Macron tiveram um encontro de 20 minutos em Osaka, no Japão, durante o G20. Bolsonaro sinalizou a Macron que o Brasil vai continuar no Acordo de Clima de Paris e disse esperar o apoio da França para o Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul. A posição do presidente brasileiro reforça o compromisso sobre o tema firmado pela BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Continuamos comprometidos com a plena implementação do Acordo de Paris, adotado sobre os princípios da Convenção 4 das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, UNFCCC, inclusive os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz de diferentes circunstâncias nacionais. Na quinta, que foi dia 27, Macron havia dito que não assinaria nenhum acordo comercial com o Brasil se o Brasil se retirasse do Acordo de Paris. Então aqui Bolsonaro se reuniu com Macron, confirmando, que não iria sair, Foi uma reunião informal, que aconteceu, mas foi bastante significativa para o Brasil, E aconteceram alguns desencontros,
né? Fora a reunião que não aconteceu formalmente entre a França, Emmanuel Macron e o governo do Brasil, aconteceu que foi uma reunião informal, mas aconteceu também um outro desencontro, que foi a não reunião do presidente chinês Xi Jinping junto com Bolsonaro. Eles firmariam ali, discutiriam sobre o comércio, mas como o presidente Xi Jinping estava muito ocupado conversando com os Estados Unidos e outras negociações, não teve como. Isso foi adiado para o mês de outubro. E agora eu vou falar um resumo completamente, né, do que todos esses países firmaram, não só o Brasil, não só o BRICS, né, porque BRICS é outro assunto que iremos tratar mais para frente, o que foi tratado do Brasil no BRICS e o que foi tratado essa união entre Mercosul e União Europeia. Então, a partir de agora, vai ser falado o que foi determinado entre todos esses países no G20. Todos os detalhamentos eu vou deixar aqui embaixo. O G20 termina com o apoio dos países aos fundamentos do livre comércio. Cúpula em Osaka terminou nesse sábado agora, dia 29. O grupo de países publicou um documento em que aponta a preocupação com as desigualdades de gênero, mudanças demográficas e outros temas que afetam a economia. Os países do G20 concluíram nesse sábado, 29, sua cúpula com um pronunciamento em favor do livre comércio e com um texto que cobre temas que interferem na economia, meio ambiente, criptomoedas, desigualdade de gênero, mudanças climáticas, sistema de imposto, comércio internacional e etc. Há detrizes de como o grupo das maiores economias do mundo entende que deve ser a solução de cada uma das preocupações, ainda que não seja descrita em detalhes. Nós, os líderes do G20, nos reunimos em Osaka, no Japão, em 28 e 29 de junho de 2019, para fazer reforços conjuntos para enfrentar os principais desafios econômicos globais. Trabalharemos juntos para promover o crescimento econômico global, ao mesmo tempo em que aproveitaremos o poder da inovação tecnológica, em particular a digitalização e sua aplicação para o benefício de todos, diz o texto de divulgação ao final do evento. E o clima difícil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se recusaram a reafirmar compromisso com as metas de Acordo de Paris, o que todos os outros países do G20 fizeram. Essa divisão existe desde que Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos. Pelo acordo, 200 países concordaram em limitar o aquecimento global a menos de 2 graus. As políticas industriais atuais farão com que a média da temperatura global aumente 3 graus até o fim do século, de acordo com o relatório da ONU. Antes da cúpula já se sabia que haveria esses desentendimentos entre os Estados Unidos e os outros 19 países do grupo. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que ele não aceitaria um texto final que omitisse a reafirmação sobre o acordo. Para explicitar a discordância, o documento final da cúpula do G20 tem um parágrafo sobre o tema. Os Estados Unidos reiteram sua decisão de sair do Acordo de Paris porque ele desfavorece os trabalhadores e contribuintes americanos. A economia deve voltar a crescer ainda que moderadamente. O crescimento continua baixo. De acordo com o texto, a economia global deverá ter alguma melhora moderada perto do fim do ano e em 2020, com condições financeiras favoráveis às medidas de estímulo. O texto fala sobre intervenção estatal na economia. Nos afirmamos que políticas
macroeconômicas e estruturas calibradas e específicas para as circunstâncias de cada país são necessárias para resolver os desequilíbrios excessivos e mitigar os riscos para que o G20 atinja seu objetivo de um crescimento forte, sustentável, balanceado e inclusivo. Reforma da entidade de comércio internacional. O grupo de maiores economias está interessado em reformar a Organização Mundial de Comércio (OMC), entidade que aplica multa a países que infringem regras internacionais do tema. É necessário ter alguma ação a respeito do funcionamento do sistema de resolução de disputa que seja consistente com as regras conforme negociadas pelos membros da OMC. O sistema de impostos, outro tema que pode envolver disputa entre países. A ideia é evitar que algumas economias adotem uma tributação que eroda a base. Essas medidas defensivas vão ser consideradas contra certas jurisdições. Trabalho intermediado é uma preocupação do G20. Formas de trabalho novas, como contratação intermediária por aplicativo, podem ser uma fonte de novas oportunidades, mas não ao mesmo tempo preocupam o G20. Elas podem impor desafios para o trabalho decente e sistema de proteção social de acordo com o texto. Outra mudança tecnológica que está no radar do grupo são as criptomoedas. Ainda que elas não representem uma ameaça à estabilidade do sistema financeiro global neste momento, estamos monitorando os desenvolvimentos de perto e permanecemos vigilantes a riscos existentes e emergentes, afirma o grupo G20. O documento do G20 afirma que houve avanços na redução da desigualdade de remuneração entre gênero, mas que ela precisa ser atacada. O trabalho não remunerado das mulheres, destacam, é um obstáculo para a participação delas no mercado. Japão, anfitrião da cúpula, enxerga estabilização da economia. Os líderes do G20 estiveram de acordo na sua determinação em favorecer o crescimento econômico e mostraram sua ansiedade e descontentamento no contexto da globalização e pelo sistema comercial global, disse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe ao final da cúpula que durou 2 dias na cidade de Osaka. O grupo dos 20 foi capaz de reafirmar os fundamentos do livre comércio, segundo Abe, que destacou em particular o apoio do G20 para conseguir mercados abertos, livres e não discriminatórios. É um campo justo. É difícil encontrar uma solução para tantos desafios globais de uma só vez, mas conseguimos mostrar uma vontade comum em muitas áreas, afirmou o premier japonês. Os líderes também reconheceram os claros riscos negativos na economia global, segundo Abe, acrescentando que os países do G20 concordaram em sua determinação em favorecer o crescimento econômico e de reformar a Organização Mundial do Comércio. A declaração final, acordada pelos líderes, aponta a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais, mas o texto não inclui qualquer menção ao aumento de protecionismo no atual contexto de conflitos comerciais entre Estados Unidos e China e outros países. O crescimento global parece estar estabilizando e, em geral, espera ser uma recuperação moderada ainda este ano e em 2020, afirma a declaração conjunta do G20, que também se compromete a enfrentar os riscos decorrentes das tensões mencionadas acima e empreender mais ações se necessário. Com isso eu encerro esse vídeo, do resumo que aconteceu entre o G20 completamente, todos os acordos que foram firmados no G20, Para quem vê esse vídeo sabe que foi o principal do G20 é a economia dos países, Exportação, importação e livre comércio.
vai ter outro vídeo aqui no canal onde eu vou exemplificar, né, o Brasil no G20, né, o BRICS, né, e o novo acordo, né, o acordo da história entre Mercosul e União Europeia. Até os próximos vídeos.